Olá, eu me chamo Anderson Rodrigues e inicialmente eu gostaria de agradecer ao convite da Dulce Nascimento para poder contribuir no Congresso com o tema Se é possível ao advogado recorrer à mediação a qualquer momento. Esse tema é bastante interessante porque ele vem fundamentado por diversos dispositivos, seja no Código de Processo Civil e a própria Lei de Mediação. Na Lei de Mediação, no artigo 16, lá vem a possibilidade das partes convencionarem, através dos seus advogados, com o auxílio dos seus advogados, a qualquer momento suspenderem o processo que esteja em curso para poder recorrer à mediação. E essa mediação, o que é interessante? Ela não necessariamente precisa ser uma mediação judicial. As partes poderão, juntamente com seus advogados, pedirem a suspensão do processo e buscarem a mediação extrajudicial. E afinal de contas, como é que seria isso? E muita gente tem dúvida, e que é interessante, porque assim, é uma inovação. Anteriormente, no Código de 73, havia a possibilidade das partes suspenderem o processo. Só que não vinha com a essência da busca pelos métodos autocompositivos. Até então, havia apenas a possibilidade da suspensão. E com a inovação da Lei de Mediação e o próprio Código de Processo Civil novo, de 2015 também, nós tivemos duas normas que juntas garantem, asseguram a questão da segurança jurídica para que os advogados possam recorrer aos métodos autocompositivos, em especial a mediação, mesmo com o processo em curso. E é só enquanto o processo estiver em curso, Anderson? Não. Na verdade, o que é bem interessante é que a qualquer momento do processo, ou seja, mesmo que já haja uma decisão, certo? Mesmo que o processo já tenha transitado em julgado, que o processo já esteja na fase de execução, é possível que as partes, através de seus advogados, recorram aos métodos autocompositivos, em especial a mediação, para tentar trazer a satisfação daquele conflito, daquela solução que tanto as partes almejam. Quais seriam as vantagens, que é interessante, quais seriam as vantagens para as partes e para os advogados recorrerem a essa possibilidade garantida tanto na Lei de Mediação quanto no Código de Processo Civil? Aí é que está. É a tal da efetividade do direito, a efetividade do cumprimento, certo? Porque, nós sabemos que a mediação, ela implica uma série de técnicas e procedimentos que facilitam a tomada de decisão, a construção de soluções criativas que atendam aos interesses de ambos. Então, e nesse momento que você tem uma decisão judicial que muitas das vezes não consegue se alcançar a sua efetividade, o recurso que os advogados podem lançar mão é de recorrer até os métodos autocompositivos, seja a mediação, seja a conciliação ou até mesmo uma negociação. Ou seja, o advogado pode procurar o outro colega e juntos construir uma solução, certo? Peticionariam ao juiz pedindo a suspensão do processo se o processo estiver em curso, tá? E depois reuniriam extrajudicialmente, poderiam também recorrer a uma câmara privada, um instituto de mediação, ou até mesmo um mediador autônomo, certo? Que lhe inspirasse confiança e tivesse capacitação para atuar como mediador, e poderiam utilizar essa ferramenta para construir uma solução que aí ganharia na questão do tempo e até mesmo do resultado tão desejado, que é a tal da efetividade. E é interessante porque isso pode ocorrer também antes do processo. Olha o que é interessante. Hoje já é possível, com a Lei de Mediação, que as partes estabeleçam em um contrato, uma relação contratual, a previsão do uso da mediação antes de um ajuizamento de uma ação. E essa condição estabelecida no contrato, ela inclusive representa
uma necessidade de cumprimento, ela é uma condição da ação que precisa ser satisfeita antes, para então o juízo tradicional admitir o processo judicial. E olha que interessante, isso é mais uma ferramenta legal, mais um instrumento que empodera não só as partes, mas também até os próprios advogados, no sentido de buscarem essa satisfação, essa resolução, essa efetividade para os seus clientes, sem prejuízo da sua remuneração, né? Então, hoje em dia, é possível e é muito útil que os colegas advogados, que os operadores do direito possam buscar se instrumentalizar, certo? Através da própria negociação, para apreender esses meios de resolução de conflitos, para que eles possam utilizar a qualquer momento do processo. Eu recordo, para ilustrar, de um determinado caso, quer pegar aí, tá lembrando, né? Que o processo já tinha uma decisão e, o credor do crédito não conseguia ter a satisfação do crédito pelas vias normais de um processo. E quando nós tivemos acesso, no caso, e podemos entrar em contato com a outra parte para poder sentar juntos e construir uma solução, foi bem interessante, porque foi possível identificar, através do recurso da negociação, a possibilidade de satisfação do crédito. Porque até então havia o credor e o devedor. Só que o devedor não tinha a capacidade de pagar pela via judicial normal. Não tinha a capacidade de suportar um processo, um procedimento de cumprimento de sentença. E através dessas reuniões sucessivas que tivemos para construir solução, foi possível que aquele devedor encontrasse parceiros dentro da sua família para que ele pudesse auxiliar e assumir um compromisso e cumprir, porque ele tinha a intenção de cumprir. Ele só não tinha sozinho, naquele momento, capacidade financeira para isso. Ou seja, se peticionou ao juiz pedindo a suspensão do processo na fase que estava já de cumprimento de sentença e se recorreu à ferramenta da negociação para poder buscar a solução e saiu todo mundo satisfeito. Então, os mecanismos autocompositivos, eles trazem um ganho muito grande para o advogado no exercício da advocacia, certo? Já pude também acompanhar um outro caso que, no direito de família, que havia uma dificuldade muito grande de comunicação entre as partes na questão do cumprimento não só da obrigação alimentícia, mas também do direito à convivência para a criança. E foi possível, no curso do processo, já depois de uma decisão judicial, também peticionar o juiz pedindo que o processo fosse para uma mediação, com a intervenção desse terceiro, para que ele pudesse auxiliar as partes, juntamente com os advogados, para que eles pudessem construir umas soluções e até mesmo entender quais eram as dificuldades que uma das partes estava enfrentando para atender aquela decisão, para atender aquela determinação do juiz e, sobretudo, atender a necessidade da criança. Porque muitas das vezes são muitos processos que a gente sabe que existem no judiciário que não permitem esse olhar mais, digamos assim, criterioso, mais sensível, de buscar a satisfação do interesse das partes. E os métodos autocompositivos vêm a esse encontro. Então, é bem interessante porque depois que as partes conseguiram construir o consenso, já através de um mediador, a satisfação deles com o resultado foi muito maior do que eles poderiam imaginar se fosse através da espera por uma decisão judicial,
à espera de uma execução alimentícia. Então, assim, é possível observar que vale a pena, não só é possível, como vale a pena. O artigo 16, como eu falei no início, da Lei de Mediação, ele contribui muito nesse sentido, assim como o próprio artigo 190 do CPC, ele permite que as partes criem regras de procedimento, que é o que se chama de negócio processual, ou seja, as partes vão firmar condições de como que eles querem conduzir aquele processo. E aí os advogados podem construir cláusulas no curso do processo que facilitem o recurso para os meios autocompositivos. Porque a gente sabe que, ainda mais no se tratando de mediação que atua em relações continuadas, o vínculo ele é contínuo, ou seja, não se encerra com um processo assinado, uma decisão judicial. As relações vão trazer novos desafios para as partes. Então, por que não condicionar, pactuar, os advogados criarem condições que, a cada momento que eles percebam um descumprimento de uma decisão, ou até mesmo um descumprimento de um acordo que eles tenham construído, por que não recorrer novamente aos meios autocompositivos, no caso a mediação? Então, o advogado, na mediação hoje, ele assume um papel que extrapola a questão da instrumentalização do ponto de vista só jurídico, quando o seu cliente lhe procura. E esse é um desafio que os advogados precisam enfrentar, no sentido de buscar compreender a essência desses dispositivos, para que eles possam auxiliar os seus clientes da melhor forma possível para a construção desse consenso. Então, é interessante porque muitas das vezes as pessoas não percebem como que o advogado pode atuar. Até mesmo quando a gente explica, às vezes, para os clientes, né, que é possível fazer isso, até então ele não sabia disso. E quando é dado uma oportunidade para que ele resolva o seu processo, o seu problema, no caso, o seu conflito, de uma forma mais qualificada, no sentido de construção de consenso, a satisfação dele é incalculável, né? E até mesmo para o advogado, porque ele vai conseguir alcançar o resultado num curto espaço de tempo. E qual seria esse tempo que os advogados teriam para construir essa solução em suspensão? Um outro aspecto que é interessante observar é o que acontece com o processo, certo? Enquanto as partes, através de seus advogados, pedem a suspensão do processo para negociar. Primeiramente, é bom observar que o artigo 313 do CPC, ele concede às partes a possibilidade de suspenderem um processo por até 6 meses. Tá? Então, essa convenção das partes e no curso dessa suspensão do processo para o uso da mediação ou da conciliação, ou até mesmo para que os escritórios façam uso da negociação entre os escritórios para construir um acordo, o que acontece com o processo? A lei de mediação ela é clara em relação a isso, que ela estabelece que os prazos processuais ficam suspensos. O juiz não vai poder atuar, despachar no processo em nenhuma, via de regra, para despachar nada no processo. Ele só vai poder despachar, a única exceção é se houver uma tutela de urgência, alguma questão que extrapola o poder de negociação das partes, alguma situação de emergência ou de urgência, né? Então, isso é mais um instrumento que a legislação traz para que as partes possam, através de seus advogados, confiarem no Instituto, na possibilidade de usarem os meios autocompositivos
na resolução de seus conflitos. Porque o processo ele vai ficar suspenso, esse prazo pode ser suspenso no máximo 90 dias. Existe um prazo de no mínimo 10 dias úteis ou 3 meses para que as partes iniciem o processo de mediação, o processo de tratamento de conflito via autocomposição, e nesse período, a qualquer momento, as partes podem suspender, pedir a desistência, certo, do prazo e trazer o resultado para homologação ou não. Se já estiverem com o processo, é muito mais provável que as pessoas, depois de construir um acordo extrajudicial, levem para o juiz homologar. Então, isso é a situação real que mais vai acontecer, né? Mas, assim, se ao final desse prazo as partes não conseguirem construir um consenso, basta informar o juiz, ou se desistirem da mediação antes da conclusão desse prazo que eles estabeleceram, eles podem juntamente voltar ao juiz e informar que já foi esgotado o uso da mediação e eles estão pedindo que o processo retome o seu curso normal. Ou seja, por que não usar isso? É bem interessante porque nós precisamos fazer isso. Porque o uso desses meios autocompositivos, como vocês devem saber, ele traz ganho que extrapola a lide processual. Então, e a legislação, ao tratar dessa disciplina, ao tratar dessa matéria, em relação à possibilidade e quais os estímulos que o advogado vai ter para lançar mão disso daí e também trazer para que o seu cliente compreenda, isso é imensurável. É preciso que os advogados hoje, é um desafio, porque não é fácil, você se apropriar dos meios autocompositivos para poder trabalhar com eles, é uma nova forma do advogado trabalhar, mas é um caminho sem volta. O CPC, o novo CPC, ele vem trazendo diversas situações em que ele prestigia o uso dos meios autocompositivos, em especial a mediação, a conciliação e a negociação, para justamente contribuir para, mais do que resolver um processo, a questão da solução do conflito, que é o que se chama também de lide sociológica. Então, é muito interessante nós observarmos que vale a pena o advogado experimentar e iniciar essa tratativa no sentido de construir essas soluções via autocomposição. Não tem prejuízo nenhum da questão da remuneração, não incapacita o advogado no trato com seu cliente. Pelo contrário, ele traz uma nova forma do próprio cliente enxergar esse advogado, numa característica que é bem interessante, bem atrativa, que é a questão da criatividade. O ser humano ele é criativo por natureza. Então, por que não estimular essa criatividade, não só para que as partes resolvam os seus conflitos, mas que os advogados também sejam criativos no sentido de identificar, ter a percepção de identificar o momento e a oportunidade de, juntamente com o seu cliente e o outro advogado e a outra parte, ou seja, os envolvidos na questão, construírem essas soluções. Então, esse é um grande desafio, já é uma realidade, não é mais uma ficção, não é um desejo de alguns advogados que já vinham buscando essa atuação mais colaborativa, mas sim uma realidade que encontra ao longo do CPC
seja no seu artigo 190, no artigo 313, na lei de mediação, no artigo 16, no artigo 22, ou seja, são regras e possibilidades, inclusive que as partes, que os advogados construam novas regras procedimentais para que justamente se alcance essa resolução, né? Então, eu deixo aqui o convite e o desafio para que os colegas advogados possam se apropriar mais dessa possibilidade, dessas ferramentas e estimular os seus clientes para que se busque a construção de soluções a qualquer momento do processo, seja antes, através da negociação, ou até mesmo na hora de firmar contratos, que já se estabeleçam a previsão da utilização da mediação, por exemplo, como condição da ação. Ou então, durante o processo, em que poderá pedir a suspensão do processo para lançar mão, para recorrer à própria mediação nos centros judiciários, nos sejusques, ou então recorrer a uma câmara privada, um instituto privado, também como forma de ter um serviço que vai ser um diferencial na construção da solução. Da mesma forma como depois, onde depois de resolvido a questão, já do ponto de vista processual, ele possa usar também da mediação, da conciliação e da negociação como forma de alcançar essas soluções tão almejadas, tão desejadas, no sentido da efetividade, da satisfação do cliente, em que o cliente sai com aquele sorriso de que, poxa, eu consegui resolver essa questão, estou pronto para seguir adiante. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado e um convite para que todos os colegas advogados possam buscar cada vez mais o uso dos meios autocompositivos na solução dos conflitos que os seus clientes lhe procuram.